E boa noite, eu sou Gabriela Cosmo, nutricionista, e hoje vou falar para você um assunto que muitas pacientes, muitas pessoas me perguntam: como melhorar meu metabolismo? O meu metabolismo é lento, o que eu posso fazer para aumentar o meu metabolismo? Chega a certa idade, a gente faz algumas orientações e às vezes não vê resultado. O que falta aí? Sim, com o passar do tempo, nosso metabolismo ele vai diminuindo, você gasta-se menos e juntou com a fase que você às vezes não faz exercício, e aí é que ele diminui mais ainda, não é? E um dos pilares, vou falar 5 pilares que vai ajudar a melhorar o seu metabolismo, acelerar, né? Mas antes de começar a falar, eu tenho que explicar para você como é que funciona. Nós temos tecido adiposo, né, que funciona como um tecido, ele tem hormônios, ele produz energia, ele produz hormônio, é um tecido endócrino, que a gente tem o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo entende-se por gordura, tecido gorduroso marrom e o tecido gorduroso branco. E o tecido gorduroso marrom é muito presente quando em bebês, né, crianças, né? Por que marrom? Porque ele tem muita concentração de mitocôndrias, é uma organela, uma célula que produz energia, né? Usa oxigênio e produz energia. E temos a gordura branca. Então, depois, quando a gente cresce, a gordura marrom diminui e a gente acumula mais gordura branca. A branca não tem mitocôndrias, tem tecido e células gordurosas, que produz aí hormônios da saciedade e da fome. Então, não é só o estômago que sente fome, não é só esse órgão que produz hormônios. O tecido gorduroso também produz hormônios. E o que fazer, né, na parte aí desses 5 pilares? Um dos pilares é você dormir, sono. Como anda o seu sono? Você procura dormir o suficiente? Será que é 8 horas necessário? Isso é muito individual, mas em torno disso, você tem que acordar disposto e acordar que descansou, né? Isso é um fator que dá para medir como está o seu sono. E a questão da água, né? Então aí entra mais a parte da alimentação, que engloba vários fatores aí. E água, você toma o suficiente? Você sabia que a água é calculada de acordo com o peso? A água não é 2 litros para todo mundo. A água é calculada de acordo com o peso. Então, vamos supor você que está vendo esse vídeo é mulher. Então, se você é mulher, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por pelo menos 35 ml por quilo. Então, pega o seu peso, multiplica por 35. Se você que está aí é homem, você aumenta para 40. Né? Homem possui mais músculos, então é necessário mais consumo de água. Ok, e você consegue atingir essa quantidade? A água, ela vai aumentar o seu metabolismo, principalmente se for gelada, porque o gelo, o frio, o organismo ele tem que gastar mais caloria, fornecer mais calor para diminuir a temperatura dessa água. E é onde você gasta mais caloria, você aumenta o seu metabolismo, né? Então, se não tomar água, pelo menos, se não for gelada, tome pelo menos a água, a quantidade certa de acordo aí com o seu peso. E voltando um pouquinho aí na questão dos hormônios da fome, né, na alimentação, a gente tem 2 hormônios, a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, quando a gente se sente satisfeito. Quando nós temos o que fazer, né? O que a gente tem que fazer para aumentar o hormônio da saciedade, da leptina, né? Então, por isso que temos que ter uma quantidade ideal de gordura no corpo.
não é apenas visualmente estética. Quanto mais gordura você tem, mais hormônio da fome você vai ter. E o que fazer para diminuir esse hormônio aí da fome? Diminuir essa grelina. A grelina você diminui consumindo gorduras boas. O que é, né? Então, consumir mais azeite, gorduras das castanhas, do abacate, gorduras aí do coco, da fruta, de peixes, gorduras boas, então, de um ômega 3, tá? Consumir, mas não é consumir em uma refeição, né? Você tem que consumir essa gordura boa frequente, não é uma vez ou outra, é frequente, inserir no seu dia a dia. A gordura da linhaça, da chia, também entra aí. Outro alimento que ajuda a diminuir a grelina, ter horário para comer, né? Não comer porque é hora, porque apenas alguém ofereceu, né? Estabelecer horário, não comer muito tarde da noite, né? Nosso metabolismo diminui. Essa hora, por exemplo, já é um horário que o metabolismo já está mais lento, não há necessidade de comer muito, porém é onde as pessoas mais comem, né? Quando chegam em casa. O fator que diminui o hormônio da fome é inserir aí mais fibras, né? A fibra, ela ajuda a diminuir o hormônio da fome, porque ela diminui a digestão, demora mais para fazer o trânsito no intestino, chegando no intestino, a liberação da grelina diminui e aumenta-se da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então a fibra não é só para você ir no banheiro. A fibra vai ajudar a saciar lá no seu intestino e vai liberar o hormônio. E o que fazer para aumentar o hormônio a diminuir o hormônio, a aumentar o hormônio da saciedade, que é a leptina. Cuidado, né, com sucos. O que fazer para aumentar? Aumentar o consumo de fibras, diminuir o consumo de frutose. Mas a frutose não é da fruta. A frutose é de sucos de caixinha, suco em pó, suco pronto, até pasteurizado, que contém muita frutose. Barras de cereais, biscoito, o próprio açúcar. Então, carboidratos simples, né? Diminuir o consumo desses carboidratos vai diminuir, sim, a sua fome e você vai ficar mais satisfeita. E evitar dietas de muita baixa caloria, dietas restritas, aumenta ainda mais sua fome e diminui o hormônio da saciedade. E as pessoas que são acima do peso, que está numa obesidade, um certo grau, tem uma certa resistência aí, tem uma fabricação do hormônio da saciedade menor. Por quê? Foi o que eu falei. Quanto mais tecido gorduroso você tem, mais hormônio da fome você vai ter e menos da saciedade. Então veja bem, é uma questão aí de hormônios, não é só o visual. Então já falei aí da água, da alimentação, do sono. Outro fator, outro pilar que ajuda a aumentar é a atividade física. Você pratica atividade física? Eu sei que eu tô falando, que você já sabe, né? Mas tem que inserir a atividade física e tem que mudar. O mais importante é isso. Às vezes a pessoa, ela começa um exercício e caminhadas e fica nisso anos, né? Você tem que estimular, fazer estímulos diferentes, né? Aquecer, mudar o seu exercício, mudar o seu metabolismo, né? Não adianta ficar na mesma atividade, que vai chegar uma hora que não vai ter aí um resultado, não vai ter o benefício cardiovascular, mas não vai ter o benefício lá no seu tecido de gordura, certo? Então, sempre mudar, introduzir novos tipos de exercício. Voltando aí na questão da alimentação, que a gente falou da água, o que comer, né? Então, eu falei da gordura, que vai ajudar a diminuir o hormônio da fome e as fibras. Mas tem alimentos que vão ajudar aí
nutrientes que vão ajudar você a aumentar o seu metabolismo. Veja bem, sabe como? Então, alimentos ricos em vitamina C. Então, por exemplo, a própria cerola, não é só a laranja que tem vitamina C. E não adianta você ir lá comprar uma vitamina C na farmácia de 1000 miligramas e tomar que está tudo resolvido. Não. Consumo diário de vitamina C. Então, uma cerola, morango, tomate, própria laranja, mas diário. Um consumo maior. Kiwi, vitamina E. Então, alimentos ricos em vitamina E são parecidos com o que eu falei, ricos em gorduras. Então, azeite, castanhas, semente de abóbora, semente de girassol, vegetal verde escuro, aveia. Aumentar esse consumo de alimentos também diariamente. Alimentos vermelhos que tem licopeno também ajuda a aumentar aí o seu metabolismo. Então, tomate, melancia. E alimentos que aumenta a sua dopamina, que é o feijão branco. O feijão branco ele aumenta a dopamina, que é o hormônio que ajuda a ficar mais calma, ajuda na ansiedade. Então, alimentos também que ajudam a aumentar o seu metabolismo. E alimentos, os termogênicos que a gente fala aí, mais naturais, né? Então, quais são os termogênicos naturais? Você sabe, né? Já vem na cabeça o quê? Chá verde, né? Sim, realmente ele é comprovado, porque ele tem cafeína, não só cafeína, ele tem antioxidantes, substâncias que realmente ajudam a queima da gordura. Ele vai lá e quebra e leva essa gordura para ser oxidada, né? Principalmente se consumida antes do exercício. Então aí um chá verde, 1 hora antes do exercício, vai potencializar aí essa quebra da gordura, esse aumento do metabolismo. Porém, cuidado, você que toma aí medicamento, às vezes que tem uma gastrite, que tem a pressão alta, que toma medicamento para tireoide, deve tomar cuidado com excesso de chá verde, porque o chá verde inibe a conversão do hormônio, certo? Outro alimento termogênico natural, você também já sabe, que é o gengibre. Gengibre também tem uma substância que aumenta o metabolismo energético, faz você gastar mais calorias. Também ajuda, então 1 hora antes do exercício aí consumir. Pimenta vermelha e pimenta preta também são dois tipos de alimentos que são termogênicos naturais. Também aumenta o metabolismo energético. Tem substância que desinflama, né? Porque o que faz você aumentar o metabolismo? É primeiro estar desinflamado, o seu corpo está desinflamado e ter substâncias para ajudar nessa oxidação, nessa queima de gordura, melhor falando. Outro alimento também é o guaraná em pó, né? Mas eles falam, nossa, mas o guaraná em pó tem muitas pesquisas mostrando que além dele ter a cafeína, ele ajuda também na questão da memória, da concentração, naquela fadiga mental que ocorre muito aí no dia a dia de hoje. Então, introduzir esses alimentos. Então, veja bem, vitamina A, vitamina C, os termogênicos naturais. E a magnésio. O magnésio é uma substância que vai ajudar a aumentar um pouquinho o seu metabolismo. Mas, veja bem, não é consumir um dia e esquecer. Então, uso frequente aí da aveia, da quinoa, castanhas, vegetais verde escuro, gema do ovo, arroz integral, consumir frequente o magnésio, se não até suplementar, mas aí já é um outro assunto. Também esses nutrientes vão ajudar a melhorar o seu metabolismo, a acelerar. Mas e aí? Se eu comer o termogênico, ou seja em forma de comida ou cápsula, vai ajudar? Vai resolver? Veja bem, não é tudo. Tudo que eu falei é um conjunto de fatores. Então, os pilares que vai ajudar você a aumentar o seu metabolismo. Outro e último é a tireoide, né? Como é que está a sua tireoide? Ela está no nível adequado? Como estão os exames? E os nutrientes que ajudam na tireoide são o zinco. Então, onde a gente encontra o zinco? A gente encontra em carne,
no feijão, cereais integrais, que é aveia, quinoa, e na semente de abóbora. Talvez também aí o ideal seja uma suplementação. Vitamina A também ajuda na questão da tireoide, então tudo que é laranja e amarelo, então cenoura, mamão, abóbora, o damasco, batata doce, maçã, as frutas, vegetais verde escuro, introduzir. Selênio ajuda na tireoide, então castanha do Pará riquíssima em selênio, tanto é que se você comer muita castanha do Pará, você tem um excesso de selênio. Se você consumir muito todos os dias, pode ocorrer isso sim. E o ferro também é importante na saúde da tireoide. Então, o consumo aí de vitamina C com ferro aumenta a absorção do ferro. Né? Ferro a gente encontra, você sabe, aí nas carnes em geral, vermelha, frango, na gema do ovo tem, nos vegetais verde escuro, feijão. Então, introduzir esses alimentos que eu disse. Então, veja os pilares para aumentar o seu metabolismo, que eu falei. Então, alimentação, citei todos os nutrientes e alimentos que a gente tem que dar mais importância. Água, quantidade certa de acordo com o peso. Sono, atividade física e tireoide. São os 5 pilares para você ter um metabolismo e conseguir aí o seu objetivo e mudar um pouquinho a questão aí do seu tecido adiposo, da sua gordura. E espero aí que você tenha gostado desse tema.